Com shoppings e escritórios fechados em todo o país, fundos imobiliários já perderam 20% de valor só neste ano. A notícia é péssima para quem investiu no ano passado e viu as cotas derreterem, mas soa como música para o ouvido de investidores que estão indo às compras. O Cafeína de hoje vai mostrar exatamente onde encontrar essas oportunidades. Você vai ver quais fundos imobiliários são mais resistentes à pandemia e quais apresentam mais risco. E vai entender também por que os FIIs estão apanhando menos do que as ações em 2020. E nos pitacos, 4 investimentos para dormir tranquilo na crise. E a queda de mais de 60% no consumo em restaurantes. Temos fechamento do mercado com o dólar chegando bem pertinho dos R$6. Não esquece de deixar seu like e compartilhar o nosso canal, porque a gente está bem pertinho dos 100 mil inscritos, Sammy Boy. Pois é, e vamos fazer alguma surpresa que eu não sei qual é. Pode deixar o que você gostaria de ver quando atingirmos 100 mil. Quero saber também. Eu também, mas sugestões, vamos aí, roda a vinheta. Salve, muito bom dia. Sam e Dana estão invadindo o Dana Studios aqui na sua sede imperial em São Paulo, na Avenida Berrini, não é mesmo? Você manda, agora você tomou conta do programa, estamos muito felizes porque a qualidade vai subir, o número de likes também, fora as mulheres que acham você maravilhoso. Com os meus olhos azuis e com os músculos de Samidana dominaríamos o mundo, né? Loucura. Vamos lá, Doni, o que temos hoje? Olha só, Sami, eles têm um pezinho na renda fixa, já que pagam aluguéis, e outro na renda variável. São negociados na bolsa e o preço das cotas varia ao sabor do mercado. É por isso que já há alguns anos os fundos imobiliários têm conquistado investidores que querem sair da poupança e da renda fixa conservadora, só que ainda têm medo de se arriscar nas ações. Mas como será que eles estão se comportando na pandemia? Samidana, conta pra gente. Olha só o que a gente fez. A gente pegou, desde o início do ano, o comportamento deles. O que aconteceu com os fundos imobiliários? Tem um índice que chama IFIX, certo, e comparamos com o Ibovespa. A gente tem um gráfico na tela que eu vou pedir para projetarem aí. Então começou a 100, esse ano todo mundo perdeu, porém uns perderam mais que os outros. Então os fundos, em média, amargaram uma desvalorização de 20%, já o Ibovespa 33%. O que a gente pode ver? Que eles foram mais resilientes, porém ainda perderam. Então esse pezinho na renda fixa, eu não classificaria eles como renda fixa, mas fez com que o risco diminuísse. Muitos enxergam esses fundos, Sami, como um primeiro passo, um primeiro movimento do ponto de vista do investidor para ter a sua renda, o seu patrimônio parcialmente na renda variável. Esse comportamento mostra que, ao ter um resultado menos pior que o das ações, eles de fato se comportaram como um ativo de um risco intermediário? É um risco intermediário no sentido que você tem uma parte que vem de aluguéis, e aluguéis se parece com renda fixa, inclusive pode ter risco de crédito, e uma parte como ativos de renda variável, ou seja, ações, já que o valor dos imóveis também oscila. Então, a gente tem uma segunda tela, Doni, vou pedir para você apresentar, porque você sabe muito mais dessa tela do que eu estou muito vendido nessa tela. Ô Sami, a gente conversou com alguns especialistas para entender as perspectivas para os fundos daqui para frente. Vamos começar pela apuração com o Vitor Bidetti, que é CEO da Integral Bray Real Estate, uma gestora especializada na estruturação e gestão de fundos imobiliários. Olha só, aí na tela, você está acompanhando. Quando a gente analisa o valor de mercado em relação ao patrimônio do fundo, em dezembro do ano passado, quase 20% acima era o valor de mercado em relação ao patrimônio. Agora essa relação se inverteu. Em abril de 2020, o valor de mercado está abaixo do patrimônio dos fundos. Ou seja, se você pudesse, teoricamente, somar tudo que os fundos têm de prédio, sala comercial, shopping e vendesse, esse valor seria maior do que o valor negociado no mercado financeiro neste momento. É verdade, mas tem um porém, né? Uma coisa é o valor que você acha que você tem de mercado. Porque você tem título público, você entra lá no site do Tesouro, está valendo tanto, você vende rapidamente. Um imóvel não é bem assim. Então existe alguma incerteza sobre o valor que você contabiliza para o valor de mercado. Então o valor de mercado de imóvel não é tão fácil de achar. Mas sim, vemos essa variação. Obviamente, a economia enfraquecida promove isso. Então, analiso esses dados com esse viés, com essa abordagem. E olha só, segunda linha ali, a gente vê o dividend yield, né? Uma espécie de
aluguel que o cotista do fundo imobiliário recebe. Estava em 5,1% ao ano em dezembro do ano passado e passou em março deste ano para 7,3% ao ano, representando aí cerca de 250% do CDI. É muito mais interessante, então, para quem tem interesse em renda fixa, colocar em FIIs? Então, veja, você investiu no fundo. Como vão ser seus ganhos? Comprei a cota, tá 100. Eu vou ter os aluguéis que vão entrar, mais a variação da cota. Perfeito. Então, quando a gente fala 20% de queda, significa o quê? Os aluguéis entraram, mas a cota caiu tanto que você ficou no somatório devendo 20. O que acontece? Caiu a cota. Os aluguéis não são ajustados, ou pelo menos são menos ajustados. Porque está falando muitos aluguéis comerciais. É difícil você renegociar um aluguel com um fundo. Diante disso, proporcionalmente, o aluguel representa mais. Imagine, se eu pagava 2 numa cota de 100, significa 2%. Agora, se a cota está 50, num exemplo meramente ilustrativo, não é 2%, é 4%. Então acontece isso. Mas, por outro lado, também aumentou o risco. Por quê? Você tem um risco de renegociação, um risco de calote dos aluguéis. Então, faz sentido esse aumento, mas eu explicaria por um aumento de risco. Então, é uma opção, mas não é uma opção substituta da renda fixa conservadora. Agora, talvez uma empresa de mais risco, um CDB que está pagando 200%, que é muito difícil, tem aí um risco equivalente. Tem que ver com carinho, mas não dá para confiar no 243, porque é o que eu falei, se você ganha 243, mas por outro lado a cota cai, não acontece isso. E esse 243 tem sido o imediato. A gente pode ter efeitos de calote, mas olhos muito atentos para fundos imobiliários. Vamos dar uma olhada em algumas outras informações que estão aparecendo aí, Sam, que é o seguinte, o custo de reposição, né? Se você tivesse hipoteticamente que reconstruir aquele imóvel, né? O custo é estimado hoje em cerca de R$15 mil o metro quadrado e o valor de mercado estimado para este mesmo imóvel hoje é de R$7.500 o metro quadrado. Além disso, e aí você comenta tudo de uma vez, Sam, busca por liquidez hoje é uma questão, né? Com a pandemia, muitas pessoas precisando resgatar o seu colchão de emergência, aquele dinheiro que estava ali mais disponível para repor uma eventual queda na renda, até mesmo o crescimento do desemprego, e isso está fazendo com que a busca por ativos reais apanhe neste momento, mas, segundo o Vitor Bidetti, é uma aposta de que essa busca possa voltar a crescer lá mais para frente. E ele aponta ainda, em particular, o risco alto em shoppings. A gente está vendo a situação da pandemia, até quando vai o isolamento, as lojas estão ficando obrigatoriamente fechadas e os imóveis corporativos, não os mais das áreas nobres, de luxo, mas das empresas focadas nas classes B e C, porque são aquelas classes que devem ter um impacto mais forte como resultado de toda essa situação da pandemia e do desemprego, e com isso os imóveis atrelados a essas empresas que ali faziam a sua locação podem sair mais prejudicados. Começa isso, acho que sempre vale, né? As indústrias que trabalham com bens de luxo, o mercado de luxo, são os que menos sofrem. Porque tem margens maiores, porque os seus consumidores são menos sensíveis a preço, mas ainda assim pode ter algum reflexo, já que o shopping está fechado, é capaz de ter alguma negociação nesse sentido e afetar os fundos negativamente. Agora, o custo de reposição é interessante, é que nem petróleo, né? Se o preço do petróleo está muito baixo, se você é um país que custa muito para extrair o petróleo, você fala, não, melhor aí eu não construir, é melhor eu comprar mercado. Então, se continuar assim, qual que é o sinal que a gente está falando? Que as construtoras vão parar, porque ninguém vai continuar construindo se o valor de mercado é menor que o custo. Para mim custa 15 para vender por 7,5. Então, isso é um ajuste natural, porque à medida que as pessoas vão comprando de 7,5, esses imóveis vão subindo o preço. E aí também as construtoras vão falando, olha, enquanto não chegar a 15, eu não produzo. Então isso deve ter um equilíbrio. Claro que muitos materiais de construção são também commodities ligados ao dólar. Então a gente deve ver um novo equilíbrio, mas nesse momento a gente vê um tempo de ajuste. Mas muito legal a análise aí do Vitor Bidetti. E nós aqui do Invest News não conversamos apenas com um especialista, mas vários nessa medida. Claro, né? Você é um cara que não é à toa que você apresentou já o JN. Mérito da equipe. Olha só, a gente conversou com o Carlos Ferrari, ele é
advogado especialista em fundos imobiliários. E olha só o que ele apontou como fatores positivos e fatores negativos dos investimentos em FIIs. Vamos dar uma olhada aí na tela. Fatores positivos, juros baixos, né? Então o que acontece? Os investidores de FIIs acabam comparando a alternativa com a renda fixa, estão vendo que a renda fixa está rendendo pouco, os FIIs se tornam mais atrativos. Os investidores pessoa física estão observando essa conjuntura, esse cenário e aumentaram a sua participação em fundos imobiliários ao longo deste ano. Dezembro de 2019 eram 632 mil investidores, agora 792 mil. Agora que eu digo é o dado mais recente de março de 2020. Mas também havemos fatores negativos, Samidana. Entre os fatores negativos, o risco de rompimento de obrigações, né? Tem muita empresa com dificuldade, pode ser que haja algum tipo de renegociação de contratos e a redução da ocupação em imóveis comerciais e residenciais próximos a locais de trabalho. Isso muito a ver com a situação que forçou essa conjuntura de home office, né? Esse advento para muitas empresas. Você tem essa conjuntura, mas as empresas também estão mudando a forma de ver os seus imóveis, né? Então, você tem, por exemplo, o Google, o Facebook falou que até o final do ano fica na sua casa, cada um, né? Fica em casa e acho que depois de um tempo vai poder decidir quem volta ou não. O Twitter, no mundo, falou assim, ó, para sempre vai ser assim. Ou seja, vai ter escritório, mas quem quiser trabalhar de casa pode. Então a gente vê em São Paulo, por exemplo, muita gente querendo morar perto do seu trabalho, que é uma qualidade de vida. E geralmente as empresas estão em áreas nobres, portanto mais caras. Então, se isso mudar, talvez o mercado mude. Se a pessoa pode trabalhar de casa, por que ela precisa pagar um metro quadrado tão caro, por exemplo, numa área nobre como a Faria Lima, como a Berrini, onde ficam os estúdios suntuosos do Invest News, onde o Doni tem um closet que é maior que a casa de muita gente, mas não que a dele. Olha, Samidana, tô até perdendo assim. Ele pensou no closet. Eu sou um entrante aqui, então, um humilde ex-operário da notícia. Manda aqui nesse programa, tá certo? Então, estou me adaptando, sabe? Tem que estender aquele tapete aqui de receptividade. Manda. Agora, Sami, você que é um dos maiores investidores brasileiros, um magnata aqui do país, um empresário, com participação em muitas e muitas empresas, incontáveis até. Você entende que a redução do custo, dado a possibilidade de home office, vai se tornar permanente? As empresas vão fazer como o Twitter e diminuir os seus escritórios, baixar os seus custos e falar, pessoal, ficar em casa porque vale a pena a redução, mesmo que a produtividade tenha uma queda Então, pequena? acho que vai depender muito do setor, mas, em geral, essas empresas que a gente não pode chamar de startups, mas que vêm de uma cultura de startups, né? Empresas que começaram pequenas há 20 anos e hoje são gigantes, sim. E vão começar a rever, né? Porque a gente tem, por um lado, a perda de produtividade, mas, por outro, você tem 3 horas de deslocamento médio na cidade de São Paulo. É verdade. Então, quer dizer, o que compensa ou não? E também é possível modelos híbridos, ou seja, você vai um dia para a empresa, o outro não, um dia assim, não. Então, acho que vai ter essa combinação. Isso deve mexer no mercado imobiliário como um todo, mas eu vejo isso como um novo ajuste. A gente está falando muito de fundos, mas também eles não são caixas pretas. Quando você vai analisar um fundo, a gente está falando muito do índice, você pode ver quem são os imóveis, para quem que eles estão alugando, é shopping, não é? Que tipo de classe social? Então, eu não acho que as pessoas vão acabar não indo mais a shoppings. Eu acho que vai mudar o hábito, talvez mais segmentados, talvez os shoppings sejam grandes showrooms para as empresas venderem online, eu não sei, mas assim, vai ter uma nova dinâmica. Então, acho que vale os pontos positivos e negativos. E como fator positivo, juros baixos. Beleza, você quer seguro? Vai no Tesouro Selic. Tesouro Selic você vai ganhar 3%. Aí tira custódia, que é 0,25%, tira imposto, desconta a inflação, não sobra quase nada. Então, é como você sempre diz, quem não morre não vê Deus. O que eu diria que você... Tem uma frase daquele grande filósofo que você gosta muito, o professor, que é o Vanderlei Luxemburgo. O professor fala o seguinte: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, no Brasil já acabou o tempo que você ficava dormindo em casa e ganhando muito. Agora, se quiser ganhar mais,
vai ter que enfrentar o risco. Então escolha as suas batalhas, escolha os seus riscos, claro, com perfil, mas fundo imobiliário é uma classe de ativos que precisa ser avaliada assim. E olha só, Sam, vamos ver, já que a gente conversou com esses dois especialistas, como eles enxergam cada segmento dos fundos de investimento imobiliário, né? Tem várias classificações, vários segmentos. Então, quando a gente analisa, por exemplo, o segmento de tijolo, né? O que acontece? Shoppings devem ter um horizonte um pouco mais complexo por todos esses fatores que a gente estava falando, incerteza de quando as lojas vão voltar a abrir, quando o consumo de fato se fará presente com maior vigor, né? O setor prime, que isso a gente mencionou também, acaba sofrendo um pouco menos. Analisando o segmento corporativo, o risco, o horizonte é mais ou menos promissor, né? Um risco médio. A ocupação pode cair, mas por outro lado, aqueles imóveis que são destinados mais a empresas de um segmento de renda maior, que tem como clientes pessoas com maior poder aquisitivo, já tiveram uma oferta ajustada. Galpões, esses são mais resilientes, Samidana, né? O e-commerce já era uma tendência, mas agora virou uma baita de uma tendência, né? E algumas tendências ficam, né? Porque uma vez que você adquire o hábito de fazer algo pela internet, fica. Então, por exemplo, minha mãe. Tô na Marlene. Certo. Minha mãe sabe tanto tecnologia quanto o meu filho quando ele tinha 1 ano e meio. Agora, com 4, ele é PhD em tecnologia. Ela não sabe usar banco no celular. Ela acha que vai entrar o ladrão no celular. Ela gosta de agência. Ela gosta de ficar velhinha lá. Fila, ficar velhinha lá na agência. São muitos assim. Muitos velhinhos. Aí, eu fiquei Sami pistola. Eu falei, agora você vai ter que aprender. Só que ela quer que ir na minha casa. Eu sou um baita vetor, porque a gente vem aqui, a gente vai lá, minha mãe não pode pegar esse negócio. Então ela foi obrigada a se educar. Agora que ela se educou, talvez ela continue no banco para paquerar, por exemplo, mas consegue já fazer isso. Então se você é um velhinho, tem mais de 60 anos e gosta de velhas um pouco ranzinzas, minha mãe. Tudo em nome do amor. Tem um Tinder pra velho, entendeu? O Tinder é muito jovem. Eu não sei, eu não utilizo a ferramenta, mas eu agradeço o seu insight, porque nada como conhecimento de quem tem conhecimento de causa, nunca usei o Tinder, mas eu vi que a minha mãe tá parecendo a Dilma. Você já viu a Dilma? Bota aí a Dilma quando foi usar a live. Paulinha, estou te dizendo que não tá, Paulinha. Você quer... e daí? Então o que você acha? Você está desconfiando que eu não estou vendo? O que é? A Dilma, eu tô com a saudade dos discursos dela. Vamos pedir pro nosso editor botar trechos da Dilma. Ela também tem bons conhecimentos sobre horizontal e vertical. E o isolamento social é horizontal. Por que é horizontal? Porque as famílias, elas são horizontais. E ganhar ou perder, todo mundo vai ganhar ou vai perder. Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E saudar a mandioca também. Não, é isso. E quando a pasta sai do dentifrício, ela não volta nunca mais para o dentifrício. Nunca mais. Gente, eu engasguei comigo mesma. Samidana, só para completar essa arte, olha só, você está vendo aí em tela cheia os fundos de papel, aqueles que são atrelados à CRIs, tem um risco médio, segundo a avaliação desses dois especialistas com quem a gente conversou. Dada a nova opção de funding que eles representam, né? Juros baixos fazem esse cenário e também tem a questão do fluxo. E tem os chamados FOFs. FOFs como o Samidana e como o Pililico, pequeno. Pequeno Pililico, o mini Sami. O mini Sami é muito FOFs. FOFs são aqueles fundos que investem em outros fundos. E esse, se o gestor é especialista, tem alguma competência notável, consegue realocar o dinheiro em outros fundos, em outros FIIs e assim ter um desempenho ainda mais interessante, né? Por isso, mais resiliente. E para completar, Samidana, como a gente não deixa você na mão, vamos mostrar aqui algumas opções de fundos de gestoras tradicionais que, segundo o analista de renda variável da Isinvest, o José Falcão de Castro, são referências no mercado. Então a gente tem aí, no segmento de shopping e varejo, aquele segmento um pouquinho mais vulnerável, segundo o especialista que a gente está mencionando agora, o 20 Shopping Centers, tem aí o código para você que se interessar. Fundos mais ligados a escritórios, também um segmento um pouquinho mais vulnerável, tem duas sugestões aí, o BTG Pactual Corporate Office Fund e o JS Real Estate
Multigestão. Segmento logístico, esse um pouco mais resiliente, tem o 20 Logística e fundos de papel, CRIs, que também são um pouco mais resilientes. Tem o Credit Suisse, Hedging Grifo, que você observa o código aí. Se quiser, tiver interesse, frisa a tela e faça seus investimentos. Exatamente. Lembrando que o José Falcão é o analista aí da Easy, sempre dá boas dicas. Ele vive mandando relatórios também. Dá uma conferida no trabalho dele, vale a pena. Ele não fala só de fundos imobiliários, fala de várias coisas, principalmente renda variável, vale conferir. E chegou aquela hora, né, Bruno? Aquela hora que todos aguardam ansiosamente e aguardaram mais hoje, porque eu não tenho o timing do programa, então falamos mais que o Homem da Cobra. Não, a gente sempre fala mais, inclusive você pode me cortar, porque essa é uma das suas funções como o chefe, como o salário mais caro deste prédio. Pitaco do Sami. Vamos lá, Pitaco do Sami, nós temos aqui agora uma nova formatação, uma tela na vertical. Tem que ser Pitaco do Sami. Você prefere vertical ou horizontal, Samidana? Olha, segundo a Dilma, o isolamento, que é vertical, não é o horizontal. Quando você faz o isolamento, você pode ganhar ou perder. Mas quem ganhar ou vai perder, não vai ganhar ou não vai perder. É verdade. Sendo assim, vamos tentar essa forma. Olha só, temos esta notícia aqui lá do site investnews.com.br, 4 investimentos seguros para dormir tranquilo em tempos de pandemia, Samidana. É aquilo que a gente está falando. Você quer dormir tranquilo, você dorme, mas a rentabilidade vai ser menor. Mas aí a gente tem uma reportagem que está no nosso site, né? Como você falou, investnews.com.br. Tem muita matéria legal, tem muita gente que nos conhece do YouTube, mas não conhece o site, que tem uma equipe inteira trabalhando nisso. Vale a pena. Basicamente, você vai ter que achar quanto você quer de risco. Então, é aquela história. Você quer ser surpreendido no restaurante? Você vai ter que pedir comidas mais exóticas. Você não tem cara que gosta de comidas exóticas? Qual a comida mais exótica que você já comeu, Doni? Samidana, a comida mais exótica que eu já comi? Tamarindo é exótico, não? Aqui parece de tamarindo, é de limão com sabor de groselha. Eu já comi picadinho de tartaruga em Manaus, tartarugas de cativeiro. E também sopa de tartaruga. Você tá doido. O que é pior que achar um bicho na goiaba? Não achar, não sei. Achar meio bicho. Vamos para segundo pitaco, Samidana? Podemos avançar diretamente? Claro, Vamos avançar segundo pitaco. Aqui Isso aqui é ousadia e jornalismo. Olha só, o consumo em restaurantes caiu 64% em abril. Isso segundo o FIPE e Alelo. Os efeitos da pandemia são drásticos e poucos são os negócios que se adaptaram ao serviço delivery, Samidana. E aí, a gente está vendo, esse é o dado de abril desse ano, na comparação com abril do ano passado. Ainda vai ter maio, a porrada. E olha, o volume de transações caiu quase 70%, mas o valor caiu numa intensidade menor, 56,7%. Porque eu acho assim, o cara que gosta de pedir tem dinheiro, ele é menos sensível, então ele acaba às vezes pedindo até mais porque ele está em casa. Mas as pessoas que pedem muito por necessidade, não dá tempo de ir para casa cozinhar, não dá tempo, muita gente está tendo mais tempo. Agora, esse setor preocupa bastante. Por quê? Na China, quase 30% dos que foram para a quarentena não voltaram, quebraram. Então, do quê? Dos restaurantes? Dos restaurantes. Acho que é 28% o número. Então preocupa muito, porque é um setor que gera muito emprego. Tudo. Então, a gente tá vendo isso. Agora, também não tem o que fazer. A pessoa está sem dinheiro, às vezes cozinha em casa mesmo e acaba se preparando. Eu não sei se não só na questão de adaptar, mas é a questão assim, tem restaurantes que a média do, sei lá, um prato médio, custo por pessoa aqui em São Paulo é R$100. Uma coisa é a experiência do restaurante. A outra o cara fala, não vou pagar R$100 num prato para em casa, que também não chega nas condições plenas. Então, acho que tem algumas avaliações. E os restaurantes que não conseguiram se adaptar ao serviço delivery, tem uma questão adicional, bem em linha com o que você falou e coerente com esse dado da China, que é o seguinte, passada a pandemia, o isolamento social, digamos que dure ao todo 3 meses. Em grandes capitais, por exemplo, São Paulo. É uma hipótese aleatória. Você não vai, a hora que voltar no restaurante, comer 3 almoços em um mesmo dia, né? Assim, a fome pode ser grande, mas não haverá reposição daquela receita que o restaurante deixou de ter ao longo dos 3 meses. Então, os empresários, principalmente os pequenos e médios, não têm caixa para aguentar um período tão prolongado, por isso quebram mesmo, né? E não tendo caixa, ele vai ter que ir para banco. A taxa de Selic é 3%, mas o cara pequeno e médio não pega 3%, não pega. Ele pega 40%. Então é muito fácil ele se enrolar
preocupa o setor de restaurante, né? Tanto as empresas, como os empresários, como os empregados disso, que aí vira uma questão em cadeia. Então, o governo tem feito, né, algumas linhas, mas não sei se está chegando a contento. Então, ficar de olho, mas é uma boa olhar essa matéria que também está no site do Invest News. E temos o pitaco número 3 de Samidana, O Homem e o Mito. Qual é? Não, esse é o pitaco número 2. Mas a gente quer saber se você está atento, porque agora vem o número 3. Tem a telinha do Pan? Você pode contar spoilers. Que filme você tem visto, Dani? Eu tenho visto seriados. The Loudest Voice, muito bom, hein? Bom Você para viu Carvalho. Quem indicou, aliás, foi Samidana. Você já viu o filme? Porque o Loudest Voice é do cara lá que criou a Fox, do Roger Ailes. Mas tem um filme. O filme, que é outra produção, Bombshell, que foi pro Oscar, né? Chegou aí pro Oscar, eu não sei, mas o seriado é melhor, hein? O é melhor. Não, o seriado é com Russell Crowe, você vai ver o gladiador como nunca antes na história. Ele foi gladiado. Ele engoliu o gladiador antigo. Ele está completamente alterado em seu physique. E vamos falar do último pitaco, Samidana, pitaco número 3, destacando aqui qual foi o desempenho da Bolsa e do dólar. Na Bolsa, um dos principais destaques de ontem foi o dólar, que chegou a passar dos R$ 5,96, mas fechou em queda de 1,37% aos R$ 5,82. Samidana, o câmbio saiu de uma forte alta para uma queda, depois do Banco Central fazer um leilão de 20 mil contratos de swap, né? Aquele monte de nomes esquisitos, mas o Banco Central interveio e aí mudou um pouquinho a direção do câmbio. O Ibovespa acabou fechando em alta, começando pelo Ibovespa, e isso foi um dia assim que, sabe que nem corredor que segura no final para dar aquele gás? Sprint. O sprint foi isso que aconteceu. Ficou o dia lá no negativo, né? A economia, as bolsas na Europa todas ontem fecharam no negativo principalmente, ou ficaram a maior parte do dia no negativo, por conta vem segunda onda de pandemia, as coisas não são fáceis assim. Aí, de repente, os Estados Unidos começou a puxar, principalmente bancos. Quando ninguém sabe o que acontece, o que eles falam? Foi correção. Foi correção. Se alguém te perguntar na rua, o que acontece? Foi correção, movimento de correção. Aparentemente, o Donald Trump tinha sinalizado que os juros ficariam até negativos nos Estados Unidos. Isso não ocorreu. Verdade. Então o pessoal, isso vai ser bom para os Estados Unidos, vai ser bom para os Estados Unidos. E aí os bancos começaram a subir. No Brasil, foi na esteira, então no mundo subiu, puxou o Brasil. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. Ponha um PIN, editor, por gentileza. Mas foi correção. Foi correção, então, correção. E ao final desta correção, puxado pelo setor financeiro no exterior, Bradesco teve alta de mais de 5%, Santander, Itaú e Banco do Brasil mais de 4%, e juntos os bancos têm um peso relevante no índice Bovespa, um peso que ultrapassa os 20%, Samidana, tá certo? Exatamente, com isso encerramos o Cafeína, agora com presença ilustre de Doni Denútil. Tivemos que repetir camisetas para pagar o seu salário, alguns itens aqui foram vendidos, quadros foram trocados, mas o que importa é que temos ativos humanos. Até o telão tivemos que vender, olha só, a gente ficou com uma outra versão aqui. A gente teve que vender, enfim, estamos pagando as contas. Mas temos Doni Denútil, que vale mais do que qualquer bem material. Então você já sabe, né, Doni? Amanhã, 6 da manhã, a gente abre o dia com Cafeína. Amanhã não, porque amanhã vai ser só na segunda. Exato. Mas se você quiser trabalhar, não tem problema. Eu sempre trabalho, eu vou ficar em casa. Agora vocês madrugam, hein? Fazia tempo que eu não estava acostumado a entrar no ar 6 horas da matina. É aquele horário de corno, mas tem muito corno no mundo que tem que acordar cedo. A gente é um deles e a vida não é justa. Então, seguimos em frente com a alegria que nos resta, esperando o pico, em breve atualização do estudo. Agora Thaís Laporta, 12h30. Tem o Flash e você segue aí na nossa programação também no site, Doni. Valeu, tchau. Tchau, tchau.